Reverendíssimo Padre Marcelo, Reverendíssimo Padre Ailton, caro Prefeito Carlos, caro Vice-Prefeito Sebastião, meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje aqui nós nos reunimos para celebrarmos a festa dedicada ao nosso padroeiro, o Menino Jesus. Hoje nós teríamos 3 pautas para traçarem a homilia de hoje. Deveríamos falar a respeito do dia do nosso padroeiro, aqui em nossa paróquia, em nosso município. Poderíamos também falar a respeito da solenidade da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu vou abordar por um instante a bem-aventurada Virgem Maria como mãe da Igreja, que é o último capítulo dedicado a ela na Constituição Dogmática Lumen Gentium, que nós estamos estudando já há 15 dias. Mas vejam bem, em poucas palavras, a Igreja, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, tem como objetivo a salvação do gênero humano. Não existe outro objetivo na Igreja de Deus, senão salvar o homem, senão devolver o homem à eternidade que ele perdeu, senão devolver ao homem a amizade com o Senhor, o bom Deus. Essa igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela contempla todos os homens, em todas as suas categorias, desde a hierarquia fundada e instituída por Jesus Cristo, até os religiosos que passam pela dignidade de quererem se assemelharem de um modo pleno a Jesus Cristo, aos fiéis leigos que são chamados à santidade, aos santos que estão na glória dos céus, aqueles que são santos, mas ainda não, estão lá padecendo no purgatório, mas também está inserida dentro da igreja a bem-aventurada Virgem Maria. E quando o Concílio Vaticano II estava para definir o papel de Maria, o Santo Padre, o Papa Paulo VI, com uma moção do Espírito Santo, enriqueceu a eclesiologia da igreja quando disse: não, Maria não pode ser de modo algum um capítulo à parte dentro do concílio, mas Maria também é filha da igreja. A salvação também, de um modo especialíssimo e extraordinário, chega para Maria, quando ela, Imaculada Conceição, preservada da mancha do pecado em vista de Cristo, naquele momento ali, a igreja já estava presente. Por quê? Porque ela foi preservada para a salvação vir por meio dele. Só que é interessante a gente compreender que Maria é filha da igreja. E o Santo Padre, o Papa Paulo VI, vai chamar Maria de Mater Ecclesiae, de mãe da igreja. É um dos títulos novíssimos da história da igreja dedicados a Maria. De modo que antes da primeira sessão do Concílio Vaticano II, não se pensava em titular Maria de Mater Ecclesiae, de mãe da igreja. E nas últimas sessões, o Papa Paulo VI, com muita sabedoria, vai chamar Maria de mãe da igreja. Por quê? Porque se Maria é a mãe de Cristo, é mãe de Deus, que é o título mais importante dela, consequentemente ela é mãe dos homens.
E como conclusão, ela se torna também mãe da igreja. Por quê? Porque através dela a salvação veio ao mundo. Se eu chegasse aqui na igreja e perguntasse a vocês assim: quem é a mulher imaculada? Quem é a mulher que recebeu a visita do anjo? Vocês, com a maior facilidade, me diriam assim: essa mulher é Maria. Só que é Maria também. Mas a primeira imaculada que recebeu a visita do anjo foi Eva. Por quê? Porque antes dela pecar, ela era imaculada, porque foi feita assim por Deus, santa. E ela também recebeu a visita do anjo em forma de serpente, Satanás. E essa Eva aqui, ela vai fazer com que a desobediência, vai fazer com que o pecado entre no mundo, vai fazer com que o homem se distancie de Deus. E Maria, a nova Eva, ela também vai ser imaculada e também vai receber a visita do anjo. Só que de um modo totalmente diverso. A bem-aventurada Virgem Maria, por meio da sua obediência, ela nos aproxima de Deus e nos faz agora participantes do céu. E Maria agora se torna a nova mãe dos viventes. E Maria agora se torna a nova mãe dos homens. E Maria, consequentemente, é mãe da igreja. Por quê? Porque pelo seu sim, Cristo vem ao mundo. E Cristo, vindo ao mundo, nos trouxe a salvação. Pelo seu sim, Maria mostrou ao homem que a obediência é geradora do céu. Maria mostrou a nós homens que a obediência é para nós cristãos o caminho perfeito que nos leva à glória dos céus. É por isso que a igreja, com muito amor e com muito respeito a Nossa Senhora, foi desenvolvendo ao longo desses anos todos vários títulos por amor a Maria. E é uma senhora de mais de 1000 nomes. Todos eles nos remetem e nos falam simplesmente e unicamente daquela menina jovem que não reservou nada de sua vida para si, mas se fez totalmente de Deus. Tota pulcra, a toda pura. Aquela menina totalmente entregue a Deus gerou vida. Por quê? Porque não reservou nada para si. E a presença de Maria na igreja chega a ser tão sublime que Maria é imagem da igreja e a igreja é imagem de Maria. E de um modo tão santo, a igreja, quando fala em santidade, por primeiro a igreja fala de Maria. Por quê? Porque o próprio Deus é o iniciador de toda a santidade. E não existe nenhum ser humano mais perfeito, é claro, depois de Deus feito homem, senão Nossa Senhora. Não existe nenhum ser humano tão perfeito depois dele, senão ela. Por quê? Porque totalmente ligada a ele. E aqui é que vem para nós o grande chamado de atenção que eu dou hoje. Se nós queremos ser santos, se nós queremos de verdade um dia irmos para o céu, nós temos que aprender a colocar Deus em primeiro plano, em primeiro lugar em nossa vida. E quem coloca Deus em primeiro plano em sua vida, vai caminhando neste mundo, mas cada vez mais desejoso de um dia alcançar o céu. E com a graça que o próprio Deus nos dispensa, o céu nós haveremos de alcançar. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, quem primeiro amou Maria não fomos nós.
Nós simplesmente somos um reflexo do amor que o Senhor, o bom Deus, teve por ela, escolhendo Maria entre todas as preferidas. A grande maioria de vocês, graças a Deus, pertencem ou à Legião de Maria, ou recebem a imagem de Nossa Senhora, a Mãe Rainha em casa, ou têm uma grande devoção a Nossa Senhora. Continuem. E tenham certeza de que não existe outro caminho quando nós seguimos Maria, senão chegar a Jesus. Maria é essa grande seta. Maria é essa grande seta que nos leva, que nos indica a proximidade com nosso Senhor. E eu gosto muito de uma imagem que um dia eu escutei, quando um padre me dizia assim, ou melhor, pregava em uma homilia e dizia assim: olha, o grande objetivo de Nossa Senhora é simplesmente nos reconciliar com o seu filho. Ou seja, é uma mãe reconciliando os irmãos. É Maria pegando em nossa mão e nos colocando na mão de Jesus e dizendo: caminhem juntos, caminhem junto com Ele, que vocês vão para o céu. Eu rogo, louvo e bendigo a Deus nosso Senhor por esse momento grandioso da festa do nosso padroeiro aqui em nossa paróquia. Rogo e peço à bem-aventurada Virgem Maria que possa olhar sempre pela nossa cidade tão abençoada, tão protegida por Deus nosso Senhor. Eu rogo a Nossa Senhora que possa olhar pela casa de cada um de vocês, pelas vossas idas, pelas vossas saúdes. Eu rogo ao Senhor, o bom Deus, que Ele escute os rogos dessa mãe piedosa por cada um de nós. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria, chamada desde a tenra tradição de onipotência suplicante, que ela possa continuar intercedendo por todos nós, intercedendo pelos poderes constituídos do nosso município, intercedendo pela vocação dos filhos dessa paróquia, intercedendo por aqueles gambeleirenses que não habitam aqui, que estão fora, mas estão espiritualmente ligados a todos nós. Eu rogo a bem-aventurada Virgem Maria que nunca permita que nos falte nada para seguirmos a Jesus Cristo, para que assim um dia nós tenhamos a alegria de chegarmos à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.